Bom, pessoal, sejam bem-vindos à aula de hoje. Hoje é no dia 3 de dezembro e essa é a nossa aula da manhã 5/6. Nós vamos falar um pouquinho hoje de retas no espaço. Nós falamos anteriormente sobre os planos no espaço, né? E agora nós vamos falar das retas. Da mesma maneira que nós vimos que existem diferentes tipos de equações para representar o plano, com a reta vai acontecer a mesma coisa. Então, nós vimos lá alguns tipos de equações lá no vídeo. E nesse exercício aqui, ó, ele está falando sobre a equação vetorial e as equações paramétricas. Então, nós vamos revisar essas equações aqui, ó. A equação vetorial, só voltando um pouquinho, vamos colocar aqui, ó, o sistema de coordenadas. Eu não vou dar a aula da teoria novamente, porque ela tá bem feitinha lá no vídeo, tá? Mas vamos fazer só uma explanação aqui rápida. Para você ter alguma forma algébrica de caracterizar os pontos de uma reta, vamos supor que é essa reta aqui, ó, você precisa de algumas informações que garanta a unicidade da reta, porque fixando um ponto no espaço, por exemplo, esse ponto A que nós estamos vendo aqui, existem infinitas possibilidades de você passar uma reta pelo ponto A, certo? Então, nós necessitamos de mais alguma coisa, que vai ser o vetor que dá a direção da reta, nós estamos chamando de vetor V. Então, com o ponto A e com o vetor V, você consegue estabelecer alguma regra que os pontos do espaço XYZ devem satisfazer para pertencer à reta, para estarem posicionados sobre a reta. Então, lá nós colocamos o ponto A, que é um ponto conhecido. É comum, pessoal, na matemática, aqueles termos que são conhecidos, a gente colocar os subíndices, ó. Então, x0, y0, z0 é um ponto conhecido, podia ser x1, y1, z1. Então, esse ponto aqui pertence à reta R. Agora, já o ponto P, ele representa um ponto qualquer. Então, ele não vai ter índice nas coordenadas. Então, ponto P é um ponto de coordenadas x, y, z. Nós vamos dizer também que é um ponto da reta, mas como não tem índice aqui, essas coordenadas representam todos os possíveis pontos posicionados na reta, que estão sobre a reta. Apesar de a gente estar olhando aqui uma figura geométrica, né, esse desenho que nós fizemos aqui, a reta é um conjunto de pontos, então ele pode ser observado também como conjunto. Aqui nós estamos estudando o R3, então a reta é um subconjunto do R3, a gente poderia chamar de R, tá? Certo, o que deve satisfazer, qual condição que deve satisfazer esses pontos P? Olha, quando a gente destacou aqui esse ponto A e esse ponto P, você consegue construir aqui um vetor, ou nós podemos chamar de vetor AP. E agora, se você observar, ó, o vetor V e o vetor AP, eles são paralelos, eles são múltiplos um do outro. Então, nós podemos dizer que o vetor AP é igual a T vezes vetor V. A constante de multiplicidade, geralmente a gente usava a letra K, né? Mas aqui nós colocamos a letra T já para chamar a atenção. É muito comum a gente usar o T porque está relacionado com tempo. E reta tem muita aplicação na física. Então é comum usar a letra T. Agora o vetor AP a gente pode escrever como sendo P menos A. Então você vai ficar com a seguinte equação, ó, P menos A é igual a T vezes V. E agora você vai isolar o ponto P, porque é lá que estão as coordenadas, né? Então P é igual a mais T vezes V. Olha que simples essa ideia. E essa aqui é a equação vetorial da reta. Quando a gente substituir todas as coordenadas aqui e fazer os cálculos, essa análise aqui é a mesma que nós fizemos para deduzir a equação vetorial da reta no plano. A diferença aqui é que nossos pontos e vetores têm 3 coordenadas.
Então, quando você substitui, essa aqui é a equação vetorial. Então, vamos substituir os pontos lá. Vai ficar x, y, z é igual ponto A, que tem coordenadas x0, y0, z0, mais t vezes as coordenadas do vetor. Vamos colocar coordenadas para o vetor, que a gente não colocou ainda. Ó. V, vamos supor que tem coordenadas ABC. E para dizer que é paralelo à reta, ou que dá a direção da reta, você coloca isso aqui, ó, paralelo a R, certo? Então, substituindo aqui, ó, ABC. E agora, quando você faz os cálculos aqui no segundo membro e depois faz a igualdade das coordenadas, você vai ter as seguintes três equações. X vai ser x0, que vai ser, olha aqui para as primeiras coordenadas, x0 mais t vezes a, ou a vezes t. Vamos colocar a vezes t, vamos colocar esse a, vai ser um número, né, porque corresponde às coordenadas do vetor. Y é igual a y0 mais b vezes t, e z é igual a z0 mais c vezes t. Então, essas aqui são equações chamadas de paramétricas. Paramétricas. Você pode deduzir as paramétricas a partir da vetorial, ou então já tentar lembrar essa fórmula, essas equações, porque elas não são difíceis da gente lembrar, já que a gente trabalhou com essas equações paramétricas para o caso do plano, né? Então, olha, vamos fazer a nossa questão, ó, a solução da questão. Solução da questão 1. Nós temos o ponto A com as coordenadas 3 sobre 5, raiz de 2 e 3, pertence a R, e nós temos o vetor V com as coordenadas 1, menos 1 sobre 2 e raiz de 2. Para dizer que é o vetor diretor de R, eu gosto de colocar sempre paralelo a R, porque você não precisa escrever muito e a notação já diz muita coisa para a gente. Bom, então nós vamos começar aqui com a equação vetorial. Equação vetorial vai ser a equação. E outra coisa, eu esqueci de falar. Nós podemos colocar também essa notação aqui, ó. R está definido. Quando você coloca esses dois pontinhos nesse contexto, a gente chama de definido. Então, R pode ser definido por x, y, z. Esse P que está aqui em cima tem coordenadas x, y, z, né? Então, nós podemos colocar x, y, z é igual a, o A, vamos colocar aqui, A mais T vezes V. Então, R está definido por x, y, z, que é igual a coordenadas de A, então 3/5, raiz de 2, 3, mais T vezes o vetor, 1 menos 1 sobre 2 e raiz de 2. Essa é a equação vetorial da reta. Em seguida, nós vamos fazer as equações paramétricas. Você pode até olhar para essas equações, para essa equação vetorial e fazer os cálculos no segundo membro para chegar nas paramétricas como foi feito na dedução. Então, é muito fácil, ó. X é igual, vamos colocar aqui, eu sempre gosto de repetir, você vai, quando está iniciando, vai repetindo tudo aí até isso se tornar tão natural para você que você não vai nem ter o risco de esquecer, ó. Então, aqui estão as equações paramétricas. Você vai agora substituir. Então, você vai ter x é igual x0, 3/5, mais a, que é a coordenada do vetor, que é número 1, vezes o t. Y é igual, o y do ponto agora é raiz de 2. Então, raiz de 2 mais a coordenada do vetor agora é menos 1 sobre 2, vezes t. E z é igual, coordenada do ponto é 3, coordenada do vetor é raiz de 2. Olha, aqui estão as equações paramétricas, certo? Essas equações paramétricas, notem que o parâmetro t informa pra gente, o que ele informa? Ele, na verdade, ele não informa nada aqui, ele é usado
para você encontrar pontos da reta. T aqui pertence aos reais. Então, com esse T, quando você joga valores para T, você vai encontrando pontos da reta. Como eu falei ali em cima, se você quisesse escrever a reta como sendo um conjunto, você poderia escrever assim, ó, reta. A reta é a R, né? Reta R. Então, reta R podia ser... Reta R é igual ao conjunto dos pontos do R3, ó, XYZ que pertence a R3, mas esses pontos não são quaisquer pontos, eles são aqueles que satisfazem essas condições. Aí você pode escrever aqui as próprias equações paramétricas ou a equação vetorial, ó. O x tem que ser 3/5 mais t, o y tem que ser raiz de 2 menos 1 meio t, e o z tem que ser 3 mais raiz de 2t, e o t pertence aos reais. Pronto, aqui está um conjunto que define a reta, certo? Poderia ter feito dessa maneira. O item C dessa questão, não, nem tem item C, né? Ok. Então essa aí é uma questão imediata, a gente só faz a aplicação direta para encontrar as equações. Bom, pessoal, nossa próxima questão é a questão número 6. Aqui nós queremos encontrar os valores de A e B, notem que eles são coordenadas do ponto P, exatamente para que esse ponto P pertença à reta que passa pelos pontos A e B maiúsculo, tá? A maiúsculo, B maiúsculo. Bom, então nossa primeira tarefa aqui é encontrar a equação para a reta. Então, a primeira coisa que você vai fazer é encontrar a equação. Determinar... Vamos resumir as coisas aqui. Vamos colocar assim, equação da reta. Certo? Uma coisa que tem que ficar bem clara para vocês. O que é necessário para você obter o que nós estamos pedindo? Ó, eu quero uma equação da reta. É necessário o quê? Um ponto e um vetor. Ponto nós temos já dois, A e B. Vamos usar, por exemplo, o ponto A. É opcional, né? Então, vou usar 2/3 menos 1/5, pertence a R. Faça um esboço para você refletir sobre como seria essa solução. Ó, eu tenho 2 pontos sobre a reta. Como que eu encontro a direção dessa reta? Você pode utilizar os próprios pontos para construir um vetor aqui, que ele vai servir para ser a direção. Ó. Então, seu vetor V. Então, nós vamos usar esse ponto A, e vamos usar um vetor definido pelos pontos A e B. Ó, A e B, que vai ser dado por B menos A, que é igual, vamos lá, fazer as contas aqui. 3 sobre 2 menos 2 sobre 3, 2 menos 1, 2 sobre 7 menos 1 sobre 5. Vamos lá, fazer essas continhas aqui no rascunho e depois a gente coloca o resultado aqui na frente, tá? Primeiro termo aqui, você vai tirar o mínimo é 6. 6 dividido por 2, 3 vezes 3, 9. 6 dividido por 3, 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar 5 sobre 6, certo? O segundo é 3 e o terceiro, mínimo de 7 e 5, 35. Dividido por 7, 5 vezes 2, 10. 35 dividido por 5, 7 vezes 1, 7. Então, vai ficar aqui 3 sobre 35. Ó. Então, esse vetor aqui é o vetor que dá a direção. E lembrando que qualquer múltiplo dele serve para dar a direção também. Quando se trata de direção, pode ser os múltiplos. Bom, aqui, pensando em múltiplos, se você não quisesse fração, você teria que observar um MMC entre 6 e 35 e multiplicar e dividir por esse número para tentar pegar um vetor que não seja com frações, né? Mas pode deixar assim também. Ok, então com esses valores, nós vamos definir a equação da reta da seguinte maneira. As equações paramétricas, pessoal, elas são as mais utilizadas, tá? Então, eu vou usar as paramétricas. Y é igual a y0 mais bt, já tínhamos escritos a x0 igual x é igual a x0 mais at, e z é igual a z0 mais c vezes t. E aqui,
Quem são mesmo esses termos A, B, C, X, 0, Y, 0, Z, 0? Do ponto A, você vai ter as informações do X, 0, Y, 0, Z, 0. E do vetor, você tem as informações do ABC, certo? Então, substituindo aqui, você tem x é igual, x0 é 2 sobre 3, mais 5 sobre 6t. Y é igual, y0 é menos 1, mais 3t. E z é igual a z0, que é 1 sobre 5, mais 3 sobre 35t, certo? Então, essas aqui são as equações paramétricas da reta. E agora, próximo passo é P, que é o ponto de coordenadas A1B, pertence a R. Pertence a R. Bom, se ele pertence a R, então nós vamos substituir as coordenadas desse ponto lá nas equações. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos fazer com isso o x igual a o y igual a 1 e o b igual, não, e o z igual a b. E vamos ver o que a gente encontra com isso. Lembrando que o parâmetro t, quando um ponto pertence à reta, nas 3 equações nós devemos ter o mesmo valor de parâmetro. Então, vamos substituir. Nós vamos ter o seguinte, ó, substituindo em R, temos em R, que são essas equações aqui, ó, que a gente conseguiu aqui atrás, tá? Então, vamos lá. Vai ficar x é A. Então, vai ficar A é igual a 2 sobre 3 mais 5 sobre 6t. Na segunda, y é 1. 1 é igual a menos 1 mais 3t. E por último, z, que é B, é igual a 1 sobre 5 mais 3 sobre 35t. E nós temos aqui um sistema. Nossos termos desconhecidos nesse sistema são A, B e também o t, tá? Olha, mas dessa segunda equação aqui, notem que você já vai conseguir o valor do t. Então, aqui nós vamos ter o seguinte, ó, 3t é igual a 2, então aqui você tem que t é igual a 2 sobre 3. Então, já que o t é 2 sobre 3, significa que é com esse parâmetro que você encontra esse ponto. E como esse ponto, nós já estamos dizendo que esse ponto pertence a R, né? Então, todos os t's desse sistema tem que ter o valor 2 sobre 3, tá? Então, nós vamos substituir, vamos dar número aqui, ó, equação 1 e equação 2. Nós vamos substituir o t em 1 e 2. Substituir t em 1 e 2, certo? E assim você vai ter os valores de A e B. Então, ó, primeira equação. Então, A é igual 2 terços mais 5 sextos vezes 2 sobre 3. Então, aqui você vai ter, vamos lá, podemos simplificar, ó, o 2 com o 6, vai ficar 1 e vai ficar 3. E aí, nós vamos ter 2 terços mais 5 vezes 1, 5. 3 vezes 3, 9. Tira o mínimo múltiplo comum, que é 9. 9 dividido por 3, 3 vezes 2, 6. 9 dividido por 9, 1 vezes 5, 5. Então, vai ficar aqui 11 sobre 9. Agora, lá no número 2, na equação 2, B é 1/5 mais 3 sobre 35 vezes t, que é 2 sobre 3. Aqui podemos simplificar o 3 com 3. Só pode simplificar, pessoal, porque está multiplicando, viu? Se tivesse somando, não poderia. Então, simplificando, ficou 1, aqui ficou 1. Então, nós vamos ter 1/5 mais 1 vezes 2, 2. 35 vezes 1, 35. O mínimo entre 35 e 5 é 35. 35 é o 5 vezes 7.
35 dividido por 5, 7. Vezes 1, 7. 35 por 35, 1. Vezes 2, 2. Então, ficou aqui 9 sobre 35. Não dá para simplificar, fica assim mesmo. Então, quer dizer que logo o ponto do plano tem as coordenadas 11 sobre 9. A segunda coordenada, quando t é igual a 2... Ah, eu já tinha falado lá, é 1, ó. A segunda coordenada é o número 1, certo? Então, a segunda coordenada é 1. E a terceira coordenada é 9 sobre 35. Então, esse ponto aqui pertence a R. Tudo bem, pessoal? Escrevam pra mim se tá tudo ok. Bom, pessoal, nossa próxima questão é o número 7. A letra D, nós queremos encontrar as equações paramétricas. Então, nós queremos a equação paramétrica da reta. E depois, em seguida, no número 8, fazer o esboço, tá? Então, 7 e 8. E esboço. Então, olha só, aqui nesse D, a reta, ela passa pelo ponto A. Então, vamos colocar aqui, passa pelo ponto A e é simultaneamente ortogonal aos vetores U e V. Ou seja, usem o plano cartesiano para facilitar o nosso raciocínio. Olha só, a gente pode colocar aqui, ó, os vetores U e V sendo os próprios eixos, ó, U e V, certo? São os vetores que partem da origem. O U e o V, na verdade, eles nem precisam ser ortogonais. Eu coloquei, usei os próprios eixos, né? Então, eu acabei colocando sobre os eixos, né? Eu vou colocar todos aqui no chão, ó, como se eles estivessem no plano XY, ó, U e V. A reta passa pelo ponto A e ela é ortogonal a U e V. Então, vocês já podem usar aqui o plano cartesiano para te dar uma noção de como que tem que ser essa reta. A reta, esse aqui é o eixo Z, né? Esse aqui é o eixo X, esse aqui é o eixo Y. Ela vai ser paralela com o eixo Z, porque ela tem que ser ortogonal a U e o V. E é claro, né, do jeito que eu posiciono, nem vou dar nome para esses eixos, né, porque a gente não sabe como é que essa reta vai estar. Mas se ela estiver, se a gente estiver olhando os vetores com um sistema de coordenadas desse jeito que eu coloquei aqui, essa reta, ela tem que ser dessa maneira, ó, paralela a esse eixo que está aqui na vertical, certo? Ou seja, esse eixo que está aqui na vertical é o vetor V. É o vetor que dá a direção da reta. Não sei se ficou claro. Então, para a gente encontrar as equações paramétricas, nós vamos precisar do vetor que dá a direção, né? A direção da reta. Então, como é que eu já usei a letra U e a letra V, vamos usar aqui vou colocar o 1. Ó, o vetor U1, ele vai ser o produto vetorial entre U e V, porque a gente sabe que esse vetor, produto vetorial entre U e V, ele é ortogonal tanto a U como a V. E como a reta precisa ser ortogonal a U e o V, é o vetor que vai fazer com que isso aconteça, tá? E aí o ponto vai servir para posicionar essa reta no lugar certo. Mas a direção quem dá é o vetor. Então, ó, nós vamos colocar aqui, o 1 vai ser o produto vetorial entre U e V e JK. Então, aqui tem 1, 0, menos 1, 0, menos 1, 1. E aí, nós vamos fazer esses cálculos. Então, nós temos, ó, 0i, então não precisa nem colocar... Ah, vamos repetir aqui para ficar... Então, ó, multiplicando, vocês já sabem fazer esse cálculo, né? Foi da aula da prova anterior. Então, multiplicando as diagonais, nós vamos ter igual
é 0i, depois 0j, menos k, agora na outra diagonal, 0k, menos com menos mais, se mais i vezes o menos dá menos i, e com j, 1 vezes 1, menos j. Então, o vetor ó, é menos 1, menos 1, menos 1. Esse vetor, ele é o vetor que nós vamos usar para dar a direção da reta que tem as coordenadas ABC, certo? O ponto já foi informado. O ponto é o ponto A, que tem as coordenadas 3, menos 2, 4, pertence a R, aqui é paralelo a R. Esse ponto aqui vai garantir para a gente os termos x0, y0 e z0, certo? Então, vamos explorar a equação, as equações paramétricas. Então, R vai ser x é igual a x0 mais AT, y é igual a y0 mais b vezes t, e z é z0 mais c vezes t. Então, substituindo, você vai ter o seguinte, x é igual a x0, 3, coordenadas do vetor, menos 1, então, menos t, y... uma coisa que dá certo agora pra gente falar, ó, as coordenadas do vetor aqui estão todas negativas. Se você quiser trabalhar com coordenadas positivas, você pode usar o múltiplo, 1, 1, 1, tá? E usar todas positivas, certo? Também é uma opção. Mas eu vou manter aqui, tá? Y é menos 2 mais menos t, menos 2 menos t, e z é igual a 4 menos t, certo? Então, aqui estão as equações paramétricas, e agora nós vamos fazer o esboço. Ok, então para o esboço, você já sabe da geometria que por 2 pontos passa uma única reta, né? Mas nós vamos querer pontos mais interessantes, que informem mais pra gente, que são os pontos por onde a reta corta os planos coordenados. Então, para o esboço, nós vamos fazer o seguinte, esboço. Nós vamos fazer as interseções do plano da reta com os planos coordenados. Então, nós vamos fazer interseção de R com planos coordenados, tá? Como que são essas interseções? Olha só. Aqui está aqui está o sistema de coordenadas cartesianas, ó, x, y, z. No plano xy, todos os pontos são do tipo x, y, 0. Então, a característica aqui, ó, é que o z é 0. É o que tem que acontecer no plano xy. No plano yz, os pontos são do tipo 0, y, z. Ou seja, o x tem que ser 0 nesse plano. E aqui no xz, os pontos são da forma x0z, ou seja, o y é 0 nesse plano. Então, as restrições, que são as restrições? O z igual a 0, o x igual a 0, o y igual a 0, é o que a gente usa para fazer essas interseções, tá? Então, vamos fazer aqui, ó, começando. Primeira interseção, R interseção com o plano XY. Aí você vai observar, o plano XY tem o Z igual a 0. Então, você vai nas equações paramétricas e vai fazer o Z igual a 0. Olha, nas equações paramétricas, o Z é 4 menos T. Então, você vai substituir o Z por 0 nessa equação. Vai ficar 0 é igual a 4 menos T. Isso implica, vamos passar o 4 para o segundo membro, quer dizer, isolar o T, vai ficar T igual a 4. Então, ó, você tem agora essa informação. O parâmetro não é aquele número que, ao substituir na equação, você acha pontos. Então, você vai ter que fazer T igual a 4 na equação. Vai substituir
na equação esse t igual a 4. Então, vamos lá, ó, substituindo, você vai ficar com x é igual, 3 menos t. Vamos já substituir, né? Então, vai ficar 3 menos 4, que vai ficar menos 1. Y é igual menos 2 menos t. Menos 2 menos 4, que dá menos 6. E z é igual a 4 menos 4, que é 0, que já é a restrição, né? Como a gente já imaginava. Então, aqui você tem já o primeiro ponto. A gente estava usando ponto A1, né? Ali, não, ponto A. Vamos chamar de ponto P1. Ponto P1 é igual a menos 1, menos 6, 0. Esse aqui é o ponto que pertence à reta interseção com o plano XY. A primeira interseção, o primeiro ponto que a gente vai usar. Tudo bem? O segundo ponto é obtido fazendo a interseção da reta com algum outro plano. Vamos escolher o XZ, por exemplo. Aqui, escolhendo o XZ, o Y tem que ser igual a 0. Ó, Y tem que ser 0. Então, nós vamos lá na equação observar qual é a expressão para Y. Y é menos 2 menos t. Y é menos 2 menos t. Você vai substituir esse y por 0. Então, vai ficar 0 é igual menos 2 menos t. Vai isolar o t, agora dessa vez o t vai ficar negativo. T é menos 2, né? Então, encontramos mais um valor para t. E agora, você vai substituir este valor nas equações paramétricas, certo? E aí, vamos lá, substituindo, no lugar agora do t. Então, nós vamos ter x é igual, vamos olhar as equações, 3 menos t, né? Então, é 3 menos 2. Então, vai ficar 3 mais 2, vai ficar 5. Y é igual, menos 2 menos t. Então, é menos 2 menos 2, vai ficar menos 2 mais 2, vai ficar 0. E z é igual 4 menos t. 4 menos 2, 4 mais 2, 6. Então, aqui, ó, nós temos o ponto P2, que é igual 5, 0, 6. Ele pertence à reta interseção com XZ, certo? Agora, por último, falta uma última interseção, que é com o plano YZ. Então, vamos lá, mudar aqui de página para a gente fazer a interseção da reta, interseção com YZ. Aqui no YZ, o X, a coordenada X tem que ser 0. Olha, então nós vamos pegar a coordenada X lá da reta, nós encontramos, nosso X nós encontramos, X é igual a 3 menos T. Então, nosso X é 3 menos T. E você vai fazer o X igual a 0. Então, vai ficar 0 é igual a 3 menos T, isola o T, então T é igual a 3. Mesmo caso que a gente fez anteriormente, vai substituir nas equações. Substituir nas equações. Então, vamos lá, ó. Substituindo, o x é 3 menos t. Quando você substituir, o x vai ser igual a 3 menos 3, que vai dar 0. Y é igual menos 2 menos t. Menos 2 menos t. Então, substituindo, o y vai ser igual a menos 2, menos 3, que é menos 5. E, por último, z é 4 menos t. 4 menos t. Substituindo, z é 4 menos 3, que é igual a 1. Ó, então, nós fizemos aqui todos. E daqui você vai ter o ponto P3, que tem coordenada 0, menos 5
e 1 pertence à reta interseção com y, z. E agora nós vamos esboçar. Vamos lá. Vamos colocar aqui o resumo de todos os pontos. Então, resumindo. Ou então, pontos, nós vamos esboçar. Quais são os pontos que nós vamos utilizar? Nós vamos usar o ponto P1 de coordenadas, vamos olhar aqui, menos 1, menos 6, 0, menos 1, menos 6, 0. Vamos usar o ponto P2 de coordenadas P2, 5, 0, 6, 5, 0, 6, e o ponto P3 de coordenadas 0, menos 5, 1. Dê uma olhadinha nos pontos para a gente tentar pensar numa forma melhor de posicionar o sistema cartesiano. Olha, nós estamos usando aqui y negativo. Coordenadas do P1 e do P3 tem y negativo. As duas coordenadas de y que nós vamos usar, diferentes de 0, são negativas. Geralmente, o sistema cartesiano está posicionado assim, né? X, Y, Z. Né? Aqui está a parte negativa de Y. Se você quiser dar um giro, imagina que você vai pegar segura na ponta aqui do eixo X e dê um giro nele. Se você girar esse eixo, você consegue colocar esse eixo Y pontilhado aqui, o X vai ficar aqui, então essa aqui é a parte negativa de Y, seria menos 1, menos 2 do eixo Y. O X vem pra cá e o Z vem pra cá. Se você quiser fazer isso, pode, viu? Quer dizer que você não tá observando mais o primeiro octante, agora você tá em qual octante? Ó, sempre a gente conta no sentido anti-horário, né? 1, 2, 3, você estaria no quarto octante. Você estaria no quarto octante. Quarto octante. A gente pode tentar fazer o gráfico sendo o observador do quarto octante, para ver se fica mais bonito, mais interessante. Vamos tentar. Então, olha só, vou colocar aqui o eixo Z. Coordenada Z, você vai precisar até o 6, ó. Então, vou já tentar colocar aqui um comprimento adequado. 3, 1, 2, 3. Vou seguir as linhas aqui da folha para não ficar tanto risco aqui. Então, mas eu já sei que eu vou precisar de um comprimento desse aqui pelo menos, né? E agora vamos colocar o eixo X, que está aqui, a parte positiva do eixo X, e a parte negativa do eixo Y, que a gente vai colocar aqui. Então, aqui é o eixo X, aqui a parte negativa do eixo, vou até colocar assim, ó, Y, um asterisco aqui, depois a gente vai explicar o que a gente está fazendo, tá? É a parte negativa de Y. Parte negativa, certo? E aqui é o eixo Z. Ok. Então, olha, vamos colocar os pontos. Menos 1, o X tá aqui, tá? Menos 1 para X. Eu vou prolongar o eixo X, que você vai precisar do menos 1, ó, no eixo X. Então, menos 1 para X está aqui, ó. E menos 6 para Y. Então, aqui no eixo Y, acho que vou ter que chegar um pouquinho para lá, essa figura. Só um pouquinho. Pegar aqui. Arrastar. Pronto. Isso aqui me ajudou muito, esse tablet. Me ajudou muito nas aulas. Ó, eu vou chegar pra cá, então, nós vamos precisar de menos 6 no eixo Y. Então, vamos marcar aqui. Pega a régua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? O menos 6 está aqui. Onde é que está mais uma coisa. Reforçar isso aqui. Sempre você vai marcar o ponto correspondente ao chão primeiro.
No caso aqui, esse P1 nem tem altura, porque a altura é 0. Mas se tivesse uma altura, você marcaria primeiro ele no chão, sem altura, e depois que você colocaria a altura para achar o ponto verdadeiro, né? Então, olha, menos 1 e 6, já encontramos o menos 1 no eixo X, já encontramos o menos 6 no eixo Y. Agora, você vai posicionar a régua sobre o número 1, a régua paralela ao eixo Y. Então, coloque a régua aqui sobre Y, aí vai arrastando até chegar no número menos 1, para você manter a inclinação da sua régua. E aí você vai passar o pontilhado, ou uma reta mesmo, não tem problema não, tá? Agora, posicione a régua sobre o número menos 6, e a régua agora é paralela com o eixo X. Então, aqui no menos 6, ó, posicione a régua paralela com o eixo X e faça o pontilhado também. Ó, onde encostou, tá o ponto. Porque o nosso ponto tem o Z igual a 0, né? Então, esse aqui é o ponto P1. Ele está posicionado aí, ó, onde no quadrante que o Y e o X são negativos. Então, se a gente fosse olhar aqui no sistema cartesiano padrão, que é esse aqui de cima, ó, este que eu fiz uma setinha, onde é que está esse ponto P1? Ele está, 2, está no terceiro octante. Então, esse ponto P1 é no terceiro octante. Agora, ponto P2, ó, 5, 0, 6. Então, 5 positivo para X. Então, vamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, 5 positivo para X, 0 para Y. Então, esse aqui vai precisar fazer aquele P', né? Porque tem altura diferente de 0. Então, P2, ó, que é 5, 0, 6. A primeira coisa que vocês vão encontrar é o P', que é o 5, 0, 0. Ó, coordenada Z igual a 0. Então, é o 5 e o 0. Então, 1, 2, 3, 4, 5, ó, o P', o P' está aqui bem em cima desse 5, tá, o P'. E agora você vai colocar a altura, que é 6. Então, vamos aqui com a régua, colocar a altura 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, deu aqui em cima. Então, o ponto P2 tá bem aqui. E vamos ver em qual octante que ele está. Ele tá no primeiro, ele tá no octante que usa o X positivo e o Z positivo também. E o Y tá, como tá em cima do eixo, né? Ele tá bem na parede XZ, que é o que a gente queria. Nós estamos realmente olhando os pontos dos planos coordenados, enquanto esse aqui, ó, tá no chão do terceiro octante, né? Esse P2 está na parede do XZ, está na parede do primeiro octante. Ok, agora por último é o ponto P3. O ponto P3, nós vamos começar marcando P3', né? Então, P3' vai ter o Z igual a 0. É 0, menos 5 e 0. Então, ó, 0 e menos 5. Agora, o ponto está sobre o eixo Y no menos 5. Então, tá aqui, né? Menos 5 é aqui, certo? Ok, agora, o que nós vamos fazer? Nesse menos 5, deixa eu fazer aquela setinha, igual eu fiz ali no outro. O ponto P, o P3' tá bem aqui, no menos 5, né? E agora você vai colocar a altura de 1 centímetro paralelo, porque o P3 é 0, menos 3, 1. Então, agora você precisa colocar, ó, Z igual a 1. Então, vem aqui nesse P3' e coloque uma altura de 1 centímetro. Olha, e aqui está o P3. Vou diminuir um pouquinho aqui. Então, olha só. Olha, entendam aí onde está esse P3. Ele está na parede formada, está na parede YZ, mas lá do Y correspondente a Y negativo, né?
Então, como você é um observador do quarto octante, do quarto, né, que a gente falou, o que você está enxergando da reta? Você vai enxergar da reta o que vai sair da parede XZ. Ai, desculpa, gente. Gostei aqui sem querer. Pronto. Você vai enxergar da régua. Eu tô colocando a régua por cima do tablet. Você vai enxergar essa parte aqui, ó. Opa. Sai de uma parede e bate na outra. O restante eu vou colocar pontilhado, que eu, como observadora, não tô vendo, mas eu sei que existe, né? Ó. Então, você tá aqui, você é um observador. Você tá observando do quarto octante. A gente optou por fazer a figura como observador do quarto octante. Você poderia fazer dos outros octantes também. Faça como exercício. Para você visualizar essa figura com a perspectiva de todos os octantes, você vai fazer ela no GeoGebra. Para você fazer no GeoGebra, no vídeo que eu vou postar para vocês, você vai abrir lá no GeoGebra a janela 3D. Janela 3D. Depois você vai abrir a janela CAS, CAS, e você vai digitar lá R de T, 2 pontos igual, que é um comando que sempre vai ser usado nessa janela. E aqui você vai colocar as coordenadas da reta entre vírgulas. Então, essa reta aí que a gente encontrou, ó, é 3 menos T, vírgula, menos 2 menos T, vírgula, 4 menos T. E aí você vai ter o gráfico e você vai conseguir olhar de várias perspectivas diferentes. Isso. As interseções, pessoal, interseções de plano primeiro. De planos. A gente usa as equações cartesianas. Então, a gente tem lá A1x mais B2y mais C1z igual a D1, sendo a equação de um dos planos. A2x... Ah, não, isso não vai dar certo, né? A2... Tá, vou colocar assim, A1B1, C1, né? E agora A2x mais B2y mais C2z igual a D2 é a equação do outro plano. E você vai montar aqui, ó, um sistema linear. E você vai resolver sistemas lineares mesmo, usando a eliminação de Gauss-Jordan, como vocês já estudaram na primeira unidade. Então, vai revisar o algoritmo de Gauss, o escalonamento, né? Então, isso aqui é uma das interseções. Depois, a outra interseção é de reta com plano, que é o número 2. Então, interseção de plano. Interseção de reta e plano. De reta e plano, você vai usar as equações cartesianas do plano e paramétrica da reta. Então, nós temos o seguinte, ó, que você vai usar A1x mais B1y mais C1z igual a D1, é o plano, e vai usar a reta com equações paramétricas. Então, x é igual a x0 mais A2t, y é igual a y0 mais B2t, e z é igual a z0 mais c2t. Aqui, no caso dessas interseções, vamos imaginar o seguinte, ó. Tem o plano e uma reta veio e encostou aqui no plano, passou lá pro outro lado. Esse ponto aqui, esse I, ele satisfaz tanto as equações de R como as equações do plano. Então, o que é feito aqui é uma substituição
das equações de R, essas equações aqui de R satisfazem as equações do plano. Satisfazem π, se for o ponto de interseção, né? Porque deixa eu melhorar isso aqui, gente. Vamos colocar assim, coordenadas DI satisfazem as duas equações. Satisfazem R e π. Então, nós vamos substituir. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir R em π. Quando eu falo aqui, estou abreviando muito, tá? Eu falo substituir R em π, eu quero falar substituir as coordenadas de R na equação de π, tá? Ok, então vamos fazer essa aqui, que ela é um pouco diferente de resolver sistema linear, simplesmente. Vou usar um exercício, que é o número 2, lá da seção 3.11 a 3.13. Então, seção 3.11 a 3.13. É o número 2. Número 2. Número 2, nós queremos fazer a interseção da reta, só que a reta ela foi apresentada com outro tipo de equação, ó. Y é igual a 2x menos 3 e z é igual a menos x mais 2. Essas equações aqui são equações chamadas de reduzidas. Equações reduzidas. Reduzidas porque o padrão não são 3 equações, como a gente está vendo aqui, ó, nas paramétricas. Aqui só tem 2. Então, o que você faz? Você vai observar que as incógnitas y e z estão em função de x. Então, observe que equações estão em função de x. Dx. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer x igual a t. Para você transformar o sistema de duas equações em um sistema de 3 equações. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Com isso, você vai ter R, dois pontos. Se o x é igual a t, é só você ir substituindo nas demais. Y não era 2x menos 3, então vai ficar 2t menos 3. E a z não era menos x mais 2, vai ficar menos t mais 2. Vamos só organizar melhor isso aqui. Então, x é t, y é menos 3 mais 2t, e z é 2 menos t. Agora aqui você tem, ó, as equações paramétricas da reta. Além disso, nós temos também a equação do plano. Então, ele deu pra gente aí, ó, o plano com a equação 2x mais 4y menos z menos 4 igual a 0. Esse aqui é o plano. Equação cartesiana, né? Então, nós vamos substituir, vamos dar número para essas equações, ó. Já usei equação 1 e 2 lá atrás, né? Então, agora é equação 3 e aqui equação 4. Equação 4. Esse aqui é o plano. E essa aqui vai ser a nossa reta. Reta, certo? Então, a interseção de R interseção π, você vai substituir coordenadas de 3 em 4. Vai fazer isso, vai substituir reta no plano, tá? Então, onde tem x na equação do plano, você vai botar t. Onde tem y, você vai trocar por menos 3 mais 2t. E onde tem z, por 2 menos t, certo? Então, vamos fazer isso, ó.
Minha página acabou, vou ter que escrever lá na outra página. Então, vamos reescrever aqui. Próxima página, eu vou repetir a equação do plano. Então, o plano é 2x mais 4y mais 4y menos z menos 4 é igual a 0. E nós vamos colocar aqui o x, que é igual, vamos olhar lá, ó, x é t, o y é igual a menos 3 mais 2t, e o z é igual a 2 menos t. Nós vamos substituir, então vai ficar assim, ó, vamos lá. 2t mais 4 que multiplica menos 3 mais 2t menos z, 2 menos t, menos 4 é igual a 0. E nós vamos trabalhar com essa equação com o objetivo de encontrar t. Você vai encontrar aqui, ó, o valor do t. Então, nós temos aqui, ó, 2t mais... Esse 4 multiplica todos os termos. 4 vezes menos 3, 4 vezes 3, 12. Menos 12. Menos 12. 4 vezes 2, 8. Mais 8t. 4 vezes 3, 12. Ok, agora menos 2. Menos com menos mais. Mais t. Menos 4 é igual a 0. Pronto. Agora, vamos aqui observar esse t, 2t mais 8t, 10t, mais t, 11t. Ok, 12, 13, 14, 14 mais 4, menos 18, é igual a 0. Então, t é igual a 18 sobre 11. Esse valor do t, sempre que você encontra um parâmetro, você lembra que o valor numérico atribuído a um parâmetro te retorna ponto na reta. Então, você vai agora substituir esse parâmetro na reta para achar o ponto. Substituir em R. Então, ó, equação de R, né, que é ax igual a t, y igual a menos 3 mais 2t e z igual a 2 menos t, onde t é igual a 18 sobre 11. Então, você vai ter as coordenadas x é 18 sobre 11, y é menos 3 mais 2 vezes 18 sobre 11, e o z, vamos fazer essa conta primeiro? Então, tirando o mínimo aqui, ó, que vai ficar 11, então vai ficar 11 vezes menos 3, menos 33, mais 18 vezes 2, 36. Então, vai ficar 3 sobre 11, vezes 2, 16, vai 1, certo? 36. Então, deu 3 sobre 11. Z é igual a 2 menos t, menos 18 sobre 11. Tira o mínimo, que é 11, vezes 2, 22, menos 18. 18, 19, 20, 21, 22. Então, dá 4 sobre 11. Então, logo, ó, o ponto de interseção, se a gente estiver chamando de I, 18 sobre 11, 3 sobre 11 e 4 sobre 11 é o ponto que pertence à reta interseção com o plano. Então, se a gente tiver lá o plano, interceptou com uma reta no ponto I, esse I tem essas coordenadas aí que nós encontramos, certo, pessoal?